O nosso Senhor Jesus seja louvado, graça e paz a você e a toda a sua família. Com a graça de Deus, nós nos encontramos para juntos estarmos fazendo uma pequena reflexão do Evangelho de hoje. Que Deus, na sua infinita misericórdia, derrama sobre nós a luz do Espírito Santo, que nós possamos estarmos atentos o que o Espírito Santo quer falar no nosso coração através desta pequena meditação do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos estar meditando o Evangelho de hoje, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Então que nós possamos pedir que o Espírito Santo ilumine cada um de nós e que o Espírito Santo possa falar a mensagem para os nossos corações. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia de purpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome, e com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebestes teus bens, e assim como Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise para que não venha também ele para esse lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam Moisés nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho um pouco longo, mas uma mensagem muito profunda para todos nós. E hoje, o centro aqui da palavra, para nós, a direção que o Espírito Santo me colocou, é sobre o rico e sobre o pobre, E a palavra, ela diz para nós aqui, Havia um homem rico que se vestia de purpura e linho fino e davam festas esplêndidas. Então, esse rico aqui desse evangelho, ele era
Um cara assim bem festivo, né? Porque a palavra diz que ele dava festa todos os dias, né? E não era uma festa qualquer não, né? Era uma festa realmente de galas, né? Aquela festa que assim, para deixar o nome do cara, né, para muito tempo, né? E fala também desse pobre, né, chamado Lázaro, né? E esse Lázaro aqui hoje, desse evangelho, é os Lázaros do mundo inteiro, significa que são os pobres do mundo inteiro, né? E a palavra diz para nós que este pobre chamado Lázaro, né, cheio de feridas, ele ficava querendo matar sua fome na porta desse rico. E esse rico não estava nem aí com esse pobre, né? E hoje também é assim também, né? Quantos ricos não estão nem aí com os pobres, né? Quantos querem matar a sua fome? E às vezes bate na porta do rico e o rico não o acolhe, né? E essa palavra, ela é muito forte para nós. Porque nós vivemos hoje num mundo cheio de diferenças, né? Hoje, infelizmente, quantos ricos têm suas regalias, né? E o pobre fica, né, naquela situação, né? Então, meu irmão, minha irmã, ser rico não é pecado, né? Ser rico não é pecado. Mas existem muitos ricos que colocam a sua riqueza em primeiro lugar e esquece de Deus. Esquece que um dia, né, terá que prestar conta para Deus. Quanto o rico, quanto o pobre também, todos terão que prestar contas para Deus. Mas hoje nós estamos vivendo num mundo cheio de diferenças. Até mesmo no mundo religioso, nós deparamos com essa situação. No mundo religioso, hoje, quantos ricos têm a sua regalia, né? E quantos pobres, né, infelizmente, às vezes é desprezado, né? Mas que Deus tenha misericórdia, que toda essa situação possa ser transformada, né? E, meus irmãos e minhas irmãs, quantos Lázaros estão sendo rejeitados hoje pela sociedade, né? Tantas repartições, né? Até mesmo no mundo religioso, a gente depara com essa situação. E isso deixa o coração de Jesus triste. Mas que nós possamos pedir a Deus que toda essa situação seja resolvida, né? Seja mudada. Pois Deus, ele não contenta com isso. E a palavra vai dizendo para nós também, como aqui a palavra diz para nós, Abraão aqui, nesse trecho do evangelho de hoje, é o próprio Jesus. Abraão é o próprio Jesus aqui, nesse trecho desse evangelho. E aí, a palavra vai dizendo para nós no versículo 22, quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. E veja bem o que a palavra diz para nós, né? No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, pai Abraão, tem pena de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Então, a palavra é clara para nós, né? Esse rico, ele foi para o inferno, né? A palavra é clara para nós aqui, né? E aconteceu que esse rico, ele viu esse pobre ao lado de Abraão. Que esse Abraão aqui para nós hoje é o próprio Cristo, né? Então ele falou, o rico gritou, então, pai Abraão, tem pena de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Então o que quer dizer? Esse rico, ele não temia a Deus, não. Esse rico, ele não estava nem aí com as coisas de Deus, não. Esse rico colocou a sua riqueza em primeiro lugar e deixou Jesus em segundo plano. Então, nós estamos vivendo no tempo de hoje cheio de diferença. E que essas coisas ainda podem ser mudadas. Essa situação que nós estamos vivendo hoje
essa situação pode ser mudada. E Deus quer mudar toda essa situação. E, meu irmão, minha irmã, aqui nós pedimos a Deus misericórdia para que nós não venhamos cair nesse lugar de tormento. Porque hoje também, esse rico aqui também, não é só o rico de riquezas materiais, não. Quantas pessoas, né, às vezes se exaltam também no mundo religioso, às vezes colocam a sua capacidade além de Deus, né? E muitas das vezes rejeitam as pessoas menos desfavorecidas, né? Às vezes, quantas pessoas às vezes quer ouvir uma palavra amiga, e às vezes as pessoas que às vezes se exaltam no mundo religioso, né? Às vezes colocam o pobre em segundo lugar, né? Às vezes o pobre quer uma palavra amiga, às vezes o pobre quer um consolo, às vezes o pobre quer uma direção, e às vezes é rejeitado, às vezes é criticado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos também cair nesse lugar de tormentos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos mudar de vida, sobretudo nessa segunda semana do tempo da Quaresma. E aí, meu irmão, minha irmã, como eu disse para vocês, né, essa palavra de hoje, ela é um pouco grande, e a gente vai entrar aqui também, falando um pouco também aqui no versículo 26. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. Então, o próprio Cristo falando para esse rico, que infelizmente esse rico ele foi para o lugar do abismo, para o lugar dos tormentos, que é o fogo do inferno. E, meu irmão, minha irmã, há duas opções, ou o inferno, ou o céu. E esse rico aqui, cheio de soberba, ele foi para esse lugar de tormento. E quando a pessoa é condenada, ela não pode sair daquele lugar. E com a graça de Deus, esse pobre, ele foi por seio de Abraão, junto de Deus, nesse lugar de bênção, de graça, de tranquilidade. Esse lugar preparado também para todos nós que estamos aqui nessa terra, que nós possamos lutar e mudar de vida, para que um dia nós possamos estar ao lado de Jesus, como esse pobre que foi morar com Jesus no céu. E hoje, que nós possamos mudar de vida. E a palavra vai dizendo para nós também, no versículo 29, Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. O rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, certamente se arrependerão. Então, hoje Jesus está falando através dos profetas. Deus está falando através da natureza. Deus está falando através dessa palavra de hoje para nós mudar de vida. Porque Deus ele não quer a condenação de ninguém. Deus ele veio para salvar. Deus ele veio para salvar cada um de nós. E nós temos duas opções, meu irmão, minha irmã, o céu ou o inferno. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos e mudar de vida, para que nós não venhamos cair no fogo do inferno, mas que nós possamos sim, um dia estar diante de Jesus no céu. E esse tempo é agora. Que nós possamos mudar de vida agora, nesse exato momento, e seguir os passos de Jesus, e não ser soberbos, seja onde nós estivermos, que nós não sejamos soberbos como esse rico, que colocou a sua riqueza além de Deus, e desprezou esse pobre. E quantos pobres estão sendo desprezados hoje? Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos mudar de vida, para que um dia nós possamos estar junto de Deus, ao seio de Deus, junto com Ele no céu, e que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos ser como esse rico soberbo, que colocou a sua riqueza em primeiro lugar e esqueceu de Deus, esqueceu de acolher o pobre, esqueceu de acolher a palavra de Deus, e colocou a sua riqueza em primeiro plano, e ele foi condenado ao fogo do inferno.
Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos mudar de vida e seguir os passos de Jesus e sermos luz aonde nós estivermos. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço também para o meu primo Newton, que trabalha, né, na prefeitura. Ele está agora nesse exato momento, né, no ônibus, levando os estudantes. E um grande abraço para você, Newton, e todos os motoristas aí da prefeitura. E também um grande abraço para o Luiz, lá do Porções, né? Lá na rua Dona Maria Terta. Que Deus abençoe a todos vocês. E também eu quero mandar um grande abraço para todos os irmãos católicos e todos os irmãos evangélicos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza e que nós possamos mudar de vida e seguir, sim, os passos de Jesus. O meu abraço a você e também a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.